Olha, o material que a gente vai analisar hoje tem uma proposta, assim, no mínimo corajosa. Pega um texto de 2000 anos, o Evangelho de João, que já é considerado Denso, o né? mais simbólico de todos, e o coloca sob a ótica de uma doutrina bem mais recente, o Espiritismo. O livro é o Evangelho Comentado segundo João, de Aloísio Fontes, e a promessa dele é revelar um Cristo espiritual, sabe? Algo que vai além da figura histórica. Vamos ver o que essa mistura produz. É uma proposta ousada mesmo, né? Porque mexe com estruturas muito estabelecidas. E a escolha do Evangelho de João não é por acaso, viu? Diferente dos outros três, que são mais focados na narrativa, nos fatos da vida de Jesus, o de João já é naturalmente mais filosófico, mais profundo. O próprio prefácio do livro já avisa que a intenção não é criar uma nova religião, mas, e eu cito, reviver a essência da mensagem. E a ferramenta para isso seriam as tais chaves morais espirituais que, segundo o autor, o Espiritismo oferece. Ele já coloca a tese principal na mesa logo de cara. O Espiritismo seria o consolador prometido por Jesus. Ok, consolador prometido. Vamos guardar essa informação porque me parece ser a viga mestra de toda a argumentação aqui. Mas vamos pelo começo. O livro, assim como o Evangelho, abre com aquela frase impactante: no princípio era o Verbo. O autor Aloísio Fontes já aponta uma coisa curiosa. Diferente dos outros, João não começa com genealogia, com quem era filho de quem ou uma cena na manjedoura. Ele já chega falando direto da eternidade. Como é que o livro interpreta esse verbo? Exato. E o livro insiste que a gente pense no verbo não como uma palavra falada, um som, sabe? Mas como a própria energia criadora de Deus em movimento. A palavra grega original é logos, que é um conceito muito mais amplo. É razão, é princípio, é a lei divina que organiza o universo. A interpretação da obra é que Jesus não é só o mensageiro que entrega a carta divina. Ele era a própria carta, a mensagem em forma humana, a personificação do amor de Deus. Essa é a virada de chave que o autor propõe de cara. Peraí, então a ideia aqui é separar o indivíduo, Jesus, do princípio, que seria o espírito crístico. E esse princípio seria o tal modelo de perfeição que a humanidade deveria seguir? Precisamente. O livro argumenta que Jesus foi a expressão máxima desse princípio na Terra, o nosso modelo e guia. Mas o princípio em si, o Cristo, é universal, é eterno. E isso se conecta direto com outra passagem que o livro explora logo em seguida, de João 1,9, que fala da luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Certo. Essa passagem é bem conhecida. A interpretação mais comum geralmente associa a consciência, a razão. Como o livro aprofunda isso? Ele pega essa ideia e a torna mais palpável, digamos assim. A interpretação apresentada é que essa luz não é algo abstrato. É a centelha espiritual, divina, que habita de fato em cada um de nós. É uma parte imortal nossa. E o processo de evolução, vida após vida, seria justamente o trabalho de libertar essa luz interior, libertar das camadas que a sufocam, que o livro chama de sombras da ignorância e do egoísmo. Ah, isso muda a perspectiva. Deixa de ser uma busca por algo externo e passa a ser um processo de descoberta interna. E essa ideia do Cristo como algo contínuo, não só uma figura do passado, reforça isso, né? Exatamente. A obra defende que essa força espiritual, esse Cristo, é uma presença atuante, que o Espiritismo identifica como o governador espiritual do nosso planeta. Não é uma memória histórica, é uma força viva que continua a guiar a evolução da humanidade. Ok, essa ideia do Cristo como força contínua e a luz interna é bem filosófica, talvez um pouco abstrata, mas o livro tenta ancorar isso em passagens muito concretas, eu imagino. E talvez o melhor exemplo seja a forma como ele desmonta e remonta uma das conversas mais famosas do Novo Testamento, o encontro de Jesus com Nicodemos. Essa é uma das partes centrais da análise. O famoso diálogo sobre nascer de novo. A maioria das pessoas conhece essa história e a interpreta como uma metáfora, né?
para uma conversão, uma mudança de vida, uma renovação moral. Sim, virou sinônimo de uma conversão puramente simbólica. A pessoa nasce de novo para uma nova fé, um novo comportamento, é isso. Pois é, mas o livro argumenta que não tem nada de simbólico aí. A interpretação é de que a fala de Jesus é literal. O autor defende que Jesus estava revelando abertamente uma lei universal, a reencarnação. Como assim, literal? Que ele tinha que voltar para a barriga da mãe? Porque é isso que o próprio Nicodemos, um doutor da lei, entende e questiona. A confusão dele parece bem genuína. E a resposta de Jesus, segundo o livro, é a chave de tudo. Ele faz uma distinção muito clara. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Para o autor, Jesus está dizendo: Nicodemos, você está pensando com a lógica da matéria, do corpo físico. O corpo de carne nasce uma vez da mãe, mas o espírito, que é sua essência, precisa nascer de novo em novos corpos quantas vezes for necessário para o seu aprendizado. Entendi. Então, a frase nascer de novo, o livro a trata como a descrição de um mecanismo cósmico literal. Isso muda completamente o peso da conversa, não é? De uma metáfora para uma aula de biologia espiritual. Exatamente essa a proposta. A reencarnação, nessa visão, não é um castigo. É o que o livro chama de pedagogia divina. É a escola da vida, com várias séries, várias chances de aprender a lição, de reparar erros e de progredir. A reforma íntima, a mudança moral, continua sendo o objetivo, claro, mas a reencarnação seria o método, a oportunidade prática para que essa reforma aconteça. Entendi. Então, a reforma íntima é o software, a mudança interna que a gente se esforça para fazer, e a reencarnação é o hardware, a oportunidade de rodar esse novo programa numa vida nova com novos desafios. Perfeita analogia. É um processo contínuo de despertar. Cada vida é uma nova chance de polir aquela centelha divina de que a gente falou antes. Ok, mas essa é uma afirmação pesada. Dizer que a reencarnação estava ali o tempo todo, no texto, mas que a interpretação se perdeu ou foi ignorada. Isso levanta a questão central. Por que trazer essas interpretações agora? O que mudou? E acho que aqui a gente volta para aquele conceito do Consolador. Voltamos, e essa é a tese principal do livro, detalhada lá no capítulo 9. A obra conecta diretamente essa necessidade de um novo entendimento com a promessa de Jesus em João 14, quando ele diz que rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficaria para sempre com a humanidade. Certo, mas essa é uma afirmação muito forte. Identificar o Espiritismo, uma doutrina codificada no século XIX, na França, como o Consolador prometido há 2 milênios, o livro deve apresentar uma justificativa bem robusta para isso, imagino. Como ele constrói essa ponte? Ele constrói a ponte analisando o próprio job description do Consolador, como Jesus descreveu. Segundo a obra, o papel desse Consolador seria tríplice. Primeiro, ensinar todas as coisas. Tipo, um update no sistema? O que faltava ensinar que Jesus já não tivesse ensinado? Exato. O livro argumenta que Jesus ensinou o código moral perfeito, amar a Deus e ao próximo, mas que a humanidade da época não tinha maturidade intelectual para entender as leis mais complexas do universo espiritual. Coisas como a própria reencarnação, a comunicação com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. O Consolador viria para explicar o como e o porquê por trás da moral ensinada por Jesus. Ok, esse é o primeiro ponto. E qual o segundo? Isso não como uma simples recapitulação, mas como uma missão de resgatar o sentido original dos ensinamentos, principalmente o foco no amor e na caridade, limpando-os do que o autor considera dogmas, rituais e interpretações que, na visão da obra, sufocaram a essência. E o terceiro papel, o de consolar, que dá o nome à promessa. Esse é o mais direto. O consolo prometido, segundo o livro, não seria só um afago emocional, um tenha fé e tudo vai ficar bem. Seria um consolo racional,
ao explicar a imortalidade da alma de forma lógica, a justiça das múltiplas existências, o propósito educativo do sofrimento, o Espiritismo ofereceria respostas que acalmam o coração porque fazem sentido para a razão. A pessoa entende por que está passando por aquilo, sabe? Faz sentido. Traz um consolo que não é só tenha fé, mas um consolo com lógica. Tem uma frase no livro que resume bem essa ideia, não tem? Tem sim. Diz que o Espiritismo surge para conciliar a fé com a ciência, a religião com a filosofia, a crença com o raciocínio. É a proposta de uma fé que não teme a investigação. Certo, entendi a estrutura teórica. Mas na prática, como é que isso muda a leitura de uma história que, sei lá, todo mundo já ouviu dezenas de vezes? Por exemplo, a parábola do bom pastor, em João 10. Ela fica diferente com essas lentes espíritas? Fica radicalmente diferente na sua escala. O livro dedica o capítulo 6 a essa análise e o foco recai sobre uma frase específica de Jesus. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e haverá um rebanho e um pastor. Certo. A interpretação tradicional que eu conheço diz que as ovelhas deste aprisco eram os judeus e as outras ovelhas seriam os gentios, os não-judeus, que seriam chamados para o cristianismo. Exato. Uma interpretação que expande a mensagem para além do povo de Israel, mas a leitura do livro vai muito, muito além. Ela argumenta que Jesus não estava limitando o seu discurso ao planeta Terra. As outras ovelhas seriam sim outros povos, mas também os espíritos que já desencarnaram, que continuam sua jornada no plano espiritual, e até mesmo as humanidades de outros mundos habitados no universo. Opa! Agora a gente foi de uma parábola regional para uma declaração de fraternidade cósmica. A escala é outra completamente. Outra, a visão é de que o rebanho de Cristo é toda a criação de Deus. A unidade, portanto, não viria pela conversão de todos a uma única religião. A unidade viria pela sintonia com a lei do amor. O livro usa a expressão comunhão dos corações que amam, servem e perdoam. Não importa o nome da religião ou filosofia, em que mundo se viva, se o princípio é o amor, todos fazem parte do mesmo rebanho. É uma lei da vida, sabe? Então, se a gente fosse resumir a jornada que este livro propõe. Começamos com um convite a ver o Evangelho de João não como um registro histórico, mas como um mapa para a transformação interior. E isso passa por reinterpretar a figura do Cristo, não como uma pessoa limitada no tempo, mas como um princípio espiritual universal que habita em nós. Exato. Um princípio que se manifestou plenamente em Jesus, mas que é o destino de todos nós desenvolvermos. As chaves de interpretação para esses conceitos. É uma síntese perfeita do percurso. E o livro faz questão de concluir, no seu epílogo, que esse conhecimento todo não tem valor se ficar só na estante. A meta suprema de todo esse estudo não é a erudição, mas, nas palavras do autor, a vivência do amor universal. E ele traz isso para uma escala muito humana. Diz que esse amor não começa em feitos heróicos, mas em gestos simples do cotidiano. Um sorriso que a gente oferece, uma palavra amena em vez de uma resposta ríspida, um auxílio discreto. O conhecimento tem que virar ação, senão é só bagagem inútil. E essa ideia de ação nos deixa com uma reflexão final baseada diretamente no pós-escrito do livro. O autor sugere que o Evangelho não é um texto fechado, que terminou de ser escrito há 2000 anos. Ele afirma que o Evangelho continua na vida, nos gestos, nas escolhas. A reflexão que fica, então, é: se o Evangelho continua a ser escrito através das nossas ações, que versículo cada um de nós está escrevendo hoje?